Bom, galera, na última aula a gente falou sobre a base do lançamento oblíquo, né? A gente estava vendo parte a parte, como eu posso falar, cada situação dentro do lançamento oblíquo. Em X a gente falou, né, do movimento uniforme. Em Y a gente falou sobre como calculamos aí uma altura máxima que um projétil pode atingir. E falamos aí do tempo de subida que esse projétil tem em função dessa altura máxima. Todo mundo lembra disso? A gente usou a função horária da posição, na posição era a altura máxima, no final a gente substituiu. E é importante que vocês lembrem disso, porque agora a gente vai escrever o tempo de subida máximo que um projétil tem em função não mais da posição, mas em função só das velocidades e da aceleração, tá? Se a gente usar a função horária da velocidade, no move a gente sabe que v, que é o v final, igual a v0 mais at. Essa é a função horária da velocidade no move, certo? Como em y nós temos move, a gente vai usar essa função horária, só que, claro, apenas para o eixo y. Então, esse v final é esse vy, o seu v0 é o v0y, o seu a é o g, e a nossa análise é o tempo total de subida antes dele começar a cair, tá? Então, TS. Bom, quando ele está no lançamento oblíquo, quando ele atinge o ponto mais alto, né, que é o ponto máximo de altura, considerando só uma subida, ele sobe, 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 para depois começar a descer. Então, a velocidade final aqui, ó, a gente vai falar que é 0, tá? Então, 0 igual. Quem é V0y? Aqui eu recordei para vocês a nossa decomposição vetorial e como ficam as duas componentes, x e y da velocidade, né? Velocidade inicial em y fica escrito como v0, seno de θ. E como nós estamos subindo e a gravidade aponta para baixo, isso aqui é negativo, menos g vezes o tempo de subida. Pessoal, menos g vezes t eu vou jogar para lá, vai ficar positivo, né? G vezes o tempo de subida igual ao nosso v0 seno θ, né? Se você isolar o seu tempo de subida, o g vai vir dividindo. Então, vai ficar um tempo de subida escrito como v0 seno de θ sobre g. Certo? Sim ou não, pessoal? Com esse tempo de subida aqui. Tudo bem? Sim? Tá legal. Bom, então se o tempo de subida é dado por essa expressão, que você tira lá da função horária da velocidade, qual seria o tempo total do movimento, né? Porque o tempo total do movimento é um tempo de subida mais um tempo de descida. Pessoal, se você estiver sobre o mesmo ambiente, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, daqui, você tem que lembrar dessa condição. Tá? Você tem que lembrar da condição de que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, a gente vai escrever aqui que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, só para que fique claro que o tempo total de um movimento será a mesma coisa se é igual que 2 tempos de subida. Então, você pode concluir que a expressão do tempo total é dada pelo quê? 2 v0 seno de θ sobre o seu g. Este é o tempo total de um lançamento oblíquo. Ok, galera? Sim ou não? Ok? Se vocês olharem o material de vocês, ó,
Deixa eu ver qual desses aqui que é. É esse aqui? Não, não é esse aqui. Nem este. Ah, esse aqui, ó. O que a gente está discutindo, que a apostila de vocês ela não deixa muito clara em relação. Já volto lá, tá, Giovana? Quando coloca o lançamento oblíquo, eles chamam de movimento fictício horizontal. Fictício porque você não está considerando nenhum tipo de aceleração aqui, tá bom? Mas quando você olha a sequência dos dados, ó, eu estou buscando fazer a mesma sequência. Você tem a altura máxima, ele chamou de Y máximo, eu chamei de H, mas fica a seu critério, tá? Tempo de subida, tá bom? Vai falar do tempo aqui. E agora a gente vai falar do alcance. Pessoal, o alcance, ele tem que ser analisado sempre no eixo X. Pode ter uma confusão na cabeça de vocês que o quanto o projétil alcança pode ser um alcance de altura. Mas quando você lê no lançamento oblíquo esse termo aqui, ó, na hora você tem que relacionar com o movimento horizontal. Tudo bem? Se você não relacionar com o movimento horizontal, vai dar ruim. Beleza? Então, relaciona sempre alcance com o movimento horizontal, tá? Deixa eu colocar nossa linha divisória. Opa! Nossa linha divisória aqui. Bom, dando sequência aqui. Agora que você entende o cálculo da altura máxima e do tempo total de um movimento, a gente pode pensar assim, bom, se eu sei calcular o tempo total do movimento, eu sei calcular também o quanto que esse projétil consegue se deslocar ao longo de x, né? Que a gente vai chamar de alcance horizontal. Mas, como eu já expliquei para vocês, eu posso escrever isso aqui apenas como alcance, que já pressupõe o movimento na horizontal, tá? Então, o alcance é o nosso x, é o nosso deslocamento. Então, só recordando o que a gente conseguiu chegar lá no movimento uniforme, que partimos da velocidade média, transformando aí para as componentes x, né? Que é o ΔS e ΔT. O seu ΔS é igual ao seu ΔX, né? Porque você está olhando só para x. E dependia de a velocidade vezes o tempo. Velocidade em x ficava V0 cosseno θ vezes o tempo. Se eu estou considerando o alcance máximo, eu tenho que analisar o movimento inteiro. Então, eu tenho que analisar com o tempo total de movimento, ok? Portanto, essa expressãozinha do tempo total, ela vai entrar aqui no valor do t total. Porque é o mesmo tempo, né, galera? Tempo de subir e descer é o tempo de eu chegar lá na frente. Então, aplicando, eu vou até circular aqui de vermelho para você não se perder. Aplicando a substituição, o seu alcance vai ficar escrito assim, né? V0 vezes o cosseno do ângulo θ vezes essa coisa feia aqui. Vou colocar até no parênteses. 2 V0 seno θ sobre G. E agora, pessoal, eu preciso que vocês puxem lá da memória de vocês algo lá da matemática. Eu vou organizar aqui em cima para ver se você consegue visualizar isso, tá? V0 vezes V0 dá V0 quadrado. Aí eu vou colocar assim, ó, 2 seno de θ cosseno de θ. Isso daqui você conhece. Sobre G, claro, não pode esquecer que tudo isso aqui está dividido por G. Isto daqui você conhece. Não adianta me falar que não. O que é isso aqui? Lembra, gente? Isso é uma função trigonométrica. Não lembro, né?
Isso aqui é seno de arco duplo. Seno de 2θ. Tá bom? Seno de 2θ é o seno de arco duplo. 2 seno θ cosseno θ. Tem que lembrar disso, tá? Tem que lembrar dessa funçãozinha. Então, o nosso alcance máximo fica escrito como V0² vezes o seno de 2θ sobre G. Está aqui a expressão do alcance máximo de um projétil. Que legal, né? Que bonitinho. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Não? Legal. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora, que tem a ver com o alcance máximo, que seria o seguinte. Qual é o ângulo de tiro que eu tenho que dar? O ângulo com horizontal, tá? Que eu posso lançar o projétil com vários ângulos em relação à horizontal. Qual é o ângulo de tiro que me dá um alcance máximo em qualquer situação? (90)? Ó, Ana, se o ângulo do tiro for 90, imagina que o chão tá aqui, ó. Se eu atiro com 90, a bala vai para cima. Tem que ser tombado, né? Porque eu tenho um lançamento oblíquo. Deixa eu ver aqui que mandaram aqui. 60, 40. Porque, galera, vocês estão chutando os ângulos. Eu quero que vocês olhem para o que eu acabei de escrever aqui, ó, que está nesse quadrado, e me diga qual é o ângulo. Porque você não vai tirar isso daqui do além, né? Você vai ter que olhar a matemática da coisa aqui e me dizer quando que o alcance é máximo. Para qual ângulo o alcance é máximo? Para mim, 45 faz sentido. Por quê, Nunes? Você tá certa. 45. Mas por quê? Você tem que prestar atenção na pergunta, o jeito que eu fiz a pergunta. Qual é o ângulo que me dá um ΔX máximo? Que é um ângulo que fica meio que no meio. Aí o projétil nem sobe tanto e nem vai tanto para frente. Vai no meio termo, né? Medião. É isso? Beleza, mas isso aí é a explicação da enrolaçada, né? Tá dando uma enrolaçada aí. Tá meio que metendo louco, né? Isso é verdade. Agora, se você quiser explicar isso com critério, provar que isso é 45, que é importante você saber isso, é você olhar para a equação. Você fala assim, beleza, eu quero um ΔX máximo, eu quero um alcance de lançamento máximo. Então, qual é o ângulo que eu devo utilizar? Então, veja que o alcance ele depende de θ. Só que o seu ângulo ele tem um valor máximo e tem um valor mínimo. Não é? Então, presta atenção no que eu vou falar, hein? O seu resultado x ele é máximo quando o seno de 2θ tem valor máximo. Sim ou não? O seno de qualquer coisa, ele tem um valor máximo e um valor mínimo. Qual é o valor mínimo do seno? Que o seno de um ângulo pode ter? Aqui é seno de θ, né? Pessoas. Aquela aula de trigonometria mal feita tá fazendo falta aqui. Presta atenção. Qual é o valor mínimo que o seno de um ângulo pode ter, pessoal? Círculo trigonométrico. Não é 0, é -1.
Vocês estão de brincadeira, né? E o valor máximo é 1. O seno não é a reta que está aqui em pé? Seno de 90 é 1, seno de 270 é menos 1. De 1 a menos 1. Terceiro ano não dá, né? Então vamos lá. Portanto, se o valor máximo que o seno pode ter é 1, quando o seno é 1, o ΔX é o maior possível. Não é? E aí eu tenho o alcance máximo de acordo com o meu ângulo máximo. Então, se o seno de 2θ tem que ter valor máximo, ele deve ser igual a 1. Qual é o arco, qual é o ângulo cujo seno dá 1? 90. Então, se 2 vezes o θ é 1, sendo o θ um ângulo de 90, se 2θ é 90, θ vale 45. Tá aqui o ângulo máximo possível de me dar um alcance máximo. Sim ou não? Difícil. Matemática, né? Foi nem física aqui. A matemática da coisa que deu uma travadinha para vocês aí. Trigonometria. Então, beleza, o que eu tenho que saber do lançamento oblíquo no eixo Y? Eu tenho que saber transformar todas as equações que eu sei do move com a variável Y. Aqui, ó. Após isso, saber utilizá-las nas situações corretas. Ah, quero saber um tempo máximo de subida em função só da velocidade e da gravidade, beleza? Tá aqui. Quero saber em função da altura máxima. Eu uso função horária da posição. Ah, eu sei que o tempo de subida é esse, então o tempo total é 2 vezes. Beleza. Quero saber calcular um alcance máximo, então eu vou substituir esse tempo total lá na equação do movimento uniforme, da velocidade média em x. Chego nessa relação, tem que saber que o ângulo é 45. Pode ser perdida aí uma altura máxima. Tudo bem, galera? Sim, é mexer com essas ferramentas de acordo com a pergunta que a questão dá. O que eu estou fazendo com vocês aqui, eu estou provando elas. Estou chegando nessas expressões com vocês para que elas façam sentido. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Não? Ótimo. Então eu posso apagar aqui? Belezinha. Bom, acabou o lançamento oblíquo. Acabou. É isso que vai ser pedido para vocês. Ok? Para fechar a aula, a gente fala do lançamento horizontal, que é muito mais fácil. Tá? Então eu tenho um corpo. O vertical vocês já sabem porque a gente viu lá na aula de Move. Tá bom? Então a gente pode ter um corpinho aqui que vai ser lançado horizontalmente. Questões que isso daí aparece, questões de aviões que soltam corpos, né? O avião ele está aqui, está com o corpo, ele solta. É um lançamento horizontal, tá? Então a gente vai ver que esse corpo ele vai ser jogado. Vamos supor que aqui ele esteja apoiado numa determinada superfície, só para que vocês, sei lá, contextualizem a situação. E a gente joga ele daqui, tá bom? Então, presta bem atenção, hein? Depende do referencial isso que eu vou falar. Para um observador que está colocado no solo, do outro lado da calçada, por exemplo, vendo uma bola ser lançada do alto de um prédio, ele veria a bola fazer essa trajetória aqui, ó.
Então, é uma trajetória parabólica em que o corpo já se encontra no ponto mais alto do seu possível movimento, ok? Então, no momento que a bola é lançada, ela possui uma velocidade horizontal máxima. A velocidade dela é única e exclusivamente horizontal no momento que ela foi lançada, antes dela começar a cair, ok? Eu vou fazer de verde, pode ser. Então, olha só. Eu só tenho V0, certo? Lancei. Quando a bola estiver aqui, por exemplo, o que aconteceu aqui, mano? Quando a bola estiver aqui, por exemplo, ó, a gente sabe que para marcarmos o vetor velocidade, a gente precisa sempre desenhá-lo tangente à trajetória do corpo, quando ele está num movimento circular, né? Meu Deus, tá difícil de fazer um círculo parecido com aquele ali, hein? Pronto, ficou mais parecido, né? Então, se eu quisesse desenhar o vetor velocidade, o vetor velocidade tem que estar aqui assim, ó. Aqui ele já está mais assim, né? E acompanha aí a trajetória do corpo. Então, isso aqui é meu vetor V. Deixa eu ver uma coisa, peraí. Só para ficar mais fácil de desenhar depois. Tá. V. V. Bacana. Pessoal, vocês concordam comigo que a partir do momento que o corpo está aqui, ou seja, ele já saiu da posição horizontal, ele tem uma parte do seu movimento em Y? Como que eu sei isso? Eu sei isso decompondo o vetor. Então, eu vou pegar esse vetor V e vou decompô-lo nos eixos X e Y. Vou fazer a decomposição vetorial. Então, fazendo a decomposição vetorial, eu vou ter um cara vertical para baixo aqui, ó. E um cara horizontal para a direita, opa, aqui. Deixa eu tirar esse serzinho daqui, porque eu olhei e marquei ainda um lugar que me atrapalha. Então, esse aqui é meu V. Esse aqui é o meu V decomposto no eixo X. E esse daqui é o meu V decomposto no eixo Y. Então, isso vai acontecer em todas as situações. Qual que é a diferença? Conforme o corpo ele vai caindo, o Y aumenta e o X diminui. Pois no final do movimento dele, eu tenho todo o movimento em Y e nada em X. Porque ele vai cair parábola, no final a parábola termina vertical. Então, eu tenho essa característica. Vetor X reduz, Y aumenta. Então, olha só. Ó. Tá vendo? É isso que vai acontecendo, ó. Vx de novo. Vy. Pessoas, tudo bem com isso daqui? Ficou claro isso? Sim ou não? Sim? Legal. Fizeram uma pergunta aqui, acho. Deixa eu ver. Eu poderia decompor o vetor da última bolinha? Ah, poderia, Nathalie. Eu tô decompondo. Eu decompus nas duas, só para você ver a diferença, que o Y aumenta e o X diminui. Tá bom? Mas aonde você decompõe, tanto faz. Tá bom? Bacana. Então, gente, a análise do movimento horizontal é muito parecido com a análise do movimento do lançamento oblíquo. Tá bom? Tanto que se vocês pegarem e olharem o desenho, vocês podem até se confundir, ó. A diferença é que o lançamento oblíquo sai do chão, tá vendo? Do chão não, né? Pode ter uma altura do chão, mas ele sai daqui de baixo.
Já o lançamento horizontal, ele já sai do ponto mais alto da trajetória. Ó. Tá vendo? Beleza? Então, conforme passa, você vê que Y aumenta e aumenta muito. Beleza? E isso é importante para que você faça a sua análise cinemática da coisa aqui novamente, né? Você vai ter aqui sempre a decomposição vetorial, tratando aí de duas componentes x e y, e que tem expressões características, tá? As expressões características dela, ó, só para vocês verem, lá no lançamento oblíquo, porque a lousa já foi embora, deixa eu ver se aqui tem escrito. Acho que não vai ter escrito. Bom, mas enfim, você tinha um ângulo horizontal aqui, tá vendo? E aí o seu x era o cateto adjacente, o seu y era o cateto oposto, né? Aqui. Aqui no lançamento, que você vai fazer aqui como horizontal, você vai ter as mesmas análises, só que o ângulo de lançamento que você tem, ele vai depender do que você está analisando. Por exemplo, na apostila de vocês não tem, mas eu poderia colocar esse ângulo aqui ou aqui. Normalmente, o ângulo que é dado é o ângulo com a normal, tá bom? É o ângulo com a normal. Pô, que normal, tô ficando louco. Acabei de dar aula de ótica, tô ficando louco. É o ângulo com a horizontal. A horizontal é essa aqui, né? Ó. Aqui, ó. É o seu chão, ou o topo do prédio, ou aonde for o referencial. Então, se você tem isso como base, o corpo vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui, o ângulo horizontal está em cima. Tá aqui, ó. Tudo bem? E aí você precisa ver que, novamente, por mais que pareça diferente do lançamento oblíquo, o Y é o seu cateto oposto e o seu X é o seu cateto adjacente. Então as expressões elas ficam no mesmo formato. O seu Vx é o seu V cosseno e o seu Vy é o seu V seno. Particularidades do lançamento horizontal aqui. Quando o corpo vai ser lançado, ele não tem componente Y. Então a velocidade inicial em Y é sempre zero, tá? Mas a regrinha vale. Em X, nós estamos em MU. MRU, né? Em Y, estamos em MRUV. Logo, todas as expressões novamente vão ser válidas, mas com aquelas peculiaridades, com aquelas condições que eu falei, tá? Então, precisou montar aqui em X, velocidade média. Em Y, função horária da posição, função horária da velocidade e Torricelli, sempre com as velocidades iniciais valendo zero. Na apostila de vocês, ele faz isso. Ó, olha as velocidades iniciais no eixo Y, em todas as expressões. Zero, porque no início não tem componente horizontal ou vertical, só horizontal. Tudo bem? Beleza, gente? Ficou claro para todo mundo? Sim? E aí, claro, a apostila de vocês não faz isso, mas você vai substituir, né? Os carinhas, né? Aqui, as componentes. Tá bom? Bom, basicamente é isso. Aqui você tem alguns exercícios para resolver. Eu vou resolver com vocês na próxima aula alguns ainda hoje, para que vocês possam ter base para resolver aí os que eu vou passar para casa. Beleza, gente? Alguma dúvida? Não? Lançamento
gente, não é o demônio assim não, tá? Vai pegar bastante trigonometria. Então, às vezes você tá com dificuldade por causa da trigonometria.